Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Estamos dando continuidade à parte do oscilador amortecido, certo? E lembra a todos que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil, certo? Então, pessoal, voltando à questão do oscilador amortecido, na última videoaula, falamos da equação de movimento, como vocês podem observar aqui, e fizemos um caso particular, que é o caso subcrítico. Aí utilizamos técnicas de solução de equações diferenciais lineares homogêneas, segunda ordem, né? E utilizamos um recurso que é o recurso do uso dos números complexos, né? E aí fizemos toda essa análise matemática de forma bem detalhada, ok? E chegamos, e eu mostrei a todos vocês que a solução é essa aqui que vocês estão observando, que está dentro do retângulo verde. Que a posição em função do tempo é uma constante A, e depois a gente vai dizer que na verdade ela não é A, né? Na verdade a gente tem que corrigir aqui, é um A0. É um A0. Vou colocar aqui, é um A0. E elevado a menos beta t, que multiplica cosseno de alfa t mais φ, onde o alfa é a raiz quadrada do beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Ok? Lembrando que aqui é uma solução decorrente ao fato do parâmetro de amortecimento ser menor que o ômega zero. E isso gerou o quê? Uma raiz complexa. Por isso que fizemos na videoaula anterior o uso do método de números complexos, de variável complexa, para resolver o problema. Então, o beta é o parâmetro de amortecimento e o ômega zero é a frequência natural de oscilação. Ok? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, antes de discutir esse gráfico aqui, repare o seguinte, tanto o beta quanto o ômega zero têm a mesma unidade, ou a mesma dimensão, No caso aí, em termos de dimensão, é o que? É tempo a menos 1, E o alfa também vai ter a mesma coisa, tempo a menos 1. Ok? É o beta, pessoal, não estou falando do quadrado. Certo? Por quê? Porque se a gente olhar para a exponencial, o beta é o que? É tempo a menos 1. E o ômega zero é o que? É tempo a menos 1 também. Ou em termos de unidade, que é no sistema internacional, é segunda a menos 1 em ambos os casos. Ok? Então o beta é um parâmetro de amortecimento, mas ele pode também, prestem atenção, pode também ser interpretado como sendo um fator, como se diz, de uma frequência, entre aspas, repare que eu estou usando o termo entre aspas, não é uma frequência, conceitualmente, fisicamente não é uma frequência, mas tem uma unidade de segunda a menos 1. Então, ela pode ser vista como uma espécie de frequência de atenuação, ou uma frequência que modula o ritmo de oscilação, se a gente pode interpretar dessa forma, certo? Mas a grande questão aqui é o que? É a exponencial de menos beta t, que é esse termo que vocês estão observando aqui no retângulo verde, que é ele que vai ser responsável por, digamos assim, dar fim ao processo ondulatório. Então, nesse gráfico aqui, isso aqui, pessoal, é só um esboço, tá? Não tenho pretensão nenhuma de fazer uma coisa, digamos assim, bem artística, Isso aqui é só um esboço. Repare que aqui tem 3 situações diferentes, E cada linha é um parâmetro beta diferente em termos de intensidade, Eu não coloquei valor e repare que eu estou colocando esses termos entre aspas. Eu tenho a linha vermelha seria um parâmetro suave, digamos assim, O beta seria moderado. E o beta verde, o azul seria moderado e o verde seria forte.
Por que eu fiz esse tipo de classificação, que eu usei esses adjetivos aqui? Porque quando eu digo que o beta é muito grande, beta é muito pequeno, beta é um valor normal, digamos assim, a primeira coisa que vocês têm que ver à mente é, mas é grande em relação a quê? É pequeno em relação a quê? Sempre tem essa comparação, né? Quando você classifica uma quantidade como grande ou pequena, você tem que comparar com um valor, digamos assim, padrão, né? Por exemplo, por que eu digo que 10 gramas é pequeno? Ou é leve, né? Se a gente pode dizer assim na linguagem mais popular, né? Cotidiana. E por que eu digo que 1 tonelada é pesado pra caramba, né? É muito pesado. Porque eu estou comparando com a unidade principal, que é o quilo, né? A medida de 1 quilo, certo? Então existe a mesma coisa aqui dentro desse parâmetro de amortecimento, só que a gente não vai entrar nessa discussão agora. Vamos dizer que eu tenho 3 tipos de parâmetro de amortecimento. Um suave, onde o parâmetro ele atenua, só que a atenuação dele não é tão, digamos assim, forte ao longo do tempo, certo? No caso aí, essa linha vermelha tinha que ser um pouco mais esticada, né? Mas tudo bem, é só para exemplificar aqui o caso. O moderado, né, você percebe que ele já, num certo tempo, enquanto no caso suave ele continua oscilando, no caso moderado ele já, digamos assim, terminou a sua oscilação, né, devido ao fato de você ter um beta mais elevado. E no caso de ter um parâmetro forte de amortecimento, que é o verde, rapidamente ele cessa, ele oscila muito rápido, como vocês podem ver, né? Repare que eu estou usando a palavra rápido, e depois ele cessa, né? Enquanto nos outros dois casos eu estou começando a entrar na fase estou começando a entrar na segunda na segundo vale, né? Digamos assim, começando o processo de repetição de uma onda, da segunda onda, ele já terminou o seu processo aqui de ondulação, certo? Então, repare o seguinte, eu coloquei o termo A0, né? Esse termo A0 aqui nos 3 casos, né? Eu usei de arbitrariedade aqui para dizer que eles começam na mesma amplitude, certo? Repetindo, isso aqui é só um esboço, tá, pessoal? Só para vocês visualizarem como é que acontece isso. O caso do X ali em função do tempo. E aí vem a grande questão que eu quero perguntar para vocês. Então, terminamos o X, agora vamos fazer a velocidade, mas eu vou me adiantar um pouco. Né? Eu vou adiantar um pouco. Aqui, obviamente, a gente percebe que nenhum dos 3 casos, seja um amortecimento suave, moderado ou forte, não vai ocorrer a conservação de energia, né? Isso aí já é uma coisa bem, digamos assim, visual, né? Como vocês podem ver, é algo que você não precisa deduzir nada ou adquirir um conhecimento prévio para isso. Visualmente vocês percebem, né, quem estiver assistindo essa videoaula irá perceber que não vai ocorrer a conservação de energia, porque o movimento vai parar, certo? Só que temos casos aqui em que a variação da energia vai ser de forma mais rápida. A perda de energia irá ocorrer de forma mais rápida, ok? E essa perda de energia ocorrendo de forma mais rápida, acontece em qual parâmetro? Em qual situação, na verdade, né? Em qual situação, no caso onde eu tenho um parâmetro forte, parâmetro moderado ou um parâmetro suave, né? Intuitivamente a gente vai escolher o que? O parâmetro forte, né? Que é o verde. Então, repare que a oscilação ela é muito rápida, porque você tem uma perda de energia muito grande. E rapidamente ela morre, né? Ela cessa o movimento ondulatório.
Então, na linha verde, digamos assim, a onda verde, se podemos afirmar dessa forma, é a onda onde você vai observar a maior perda de energia, certo? Ok? Então, isso é só uma, digamos assim, um spoiler do que a gente vai ver futuramente. Ou, se vocês quiserem, eu posso dizer que isso aqui é uma análise qualitativa. Pois bem, pessoal, então vamos aqui agora pensar na seguinte questão. Determinei o x, agora eu quero determinar quem? A velocidade, né? Como eu faço para calcular a velocidade, né? Como calcular a velocidade em função do tempo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz no caso do oscilador harmônico simples. Eu tenho que derivar. Então a resposta é simples, né? A resposta é isso aqui. V é igual à derivada de x em relação ao tempo. Então eu tenho que derivar. Então isso aqui vai ser igual ao x ponto, certo? Então temos que derivar esse camarada aqui em cima, ok? E aí vamos derivar. Vamos fazer a derivada desse camarada. Então o x ponto, que é a velocidade, ele é igual a quem? Repare que agora eu tenho um produto de duas funções que dependem do tempo. Eu tenho uma exponencial de menos beta t e um cosseno de alfa t mais φ, certo? Ambos variam no tempo, então eu tenho que aplicar uma regra do produto. Então eu tenho, é como se eu tivesse uma derivada, eu vou ter um cosseno de alfa t mais φ, que multiplica quem? A derivada em relação ao tempo de A0 é elevado a menos beta t, certo? Mais quem? Mais A é elevado a menos beta t, que multiplica quem? A derivada em relação ao tempo do cosseno. Vamos colocar aqui colchete que é melhor, né? A derivada em relação ao tempo do cosseno de alfa t mais φ. Então é isso, pessoal. A gente tem que fazer essa regra do produto aí das derivadas. Ok? Só que nos dois casos, nesse primeiro caso aqui da derivada do exponencial, vai ser fácil porque não precisa aplicar a regra da cadeia, mas no cosseno a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Então o x ponto, que é a velocidade, vai ser quem? A0 é uma constante, então vai ficar menos beta, que multiplica A0, que multiplica e elevado a menos beta t, que multiplica cosseno de alfa t mais φ. Mais quem? Mais a elevado a menos beta t, que multiplica. Abre o colchete aqui, porque vai aparecer uma regra do produto aqui. Perdão, a regra da cadeia. Aí você vai ter a derivada do cosseno, que é menos seno de alfa t mais φ, vezes a derivada do argumento do cosseno aqui em cima, né? Que no caso aí vai ser quem? O alfa, né? Não vai ser mais t, vai ser alfa, né? Que é o alfa. Certo? Então, o resultado final é isso. Reparem que tem termos aqui que eu posso colocar em evidência. Aqui é A0, tá? Não posso escrever A0, A0. O que eu posso colocar em evidência aqui? Eu posso colocar em evidência a seguinte coisa. O A0 é menos beta t, né? Então eu vou ter x ponto é igual a A0 é menos beta t
que multiplica quem? Abre colchete. Aí eu vou ter menos. Repara que aqui tem menos e aqui tem menos. Eu posso colocar esse menos aqui fora, ó. Sinal negativo aqui fora. Menos quem? Cosseno de alfa t. Vou colocar primeiro a constante que multiplica, né? Aí eu vou ter beta, que multiplica cosseno de alfa t mais φ, que é a fase. E aqui eu vou ter quem? Mais alfa, que multiplica quem? Seno de alfa t mais φ. Lembrando que alfa é quem? A alfa, não se esqueçam, a alfa é igual a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, certo? Isso aqui é um lembrete que vocês não podem esquecer. Porque essa frequência aqui agora não é mais a frequência que você tinha antes, o alfa, né? É a frequência agora do regime amortecido. Ok? É a frequência no regime amortecido. Vou fazer isso aqui de uma forma mais apropriada. Então esse é o alfa. Certo, pessoal? Então chegamos ao resultado. E isso aqui, agora para uma coisa a mesma coisa que eu fiz no caso do oscilador harmônico simples, eu vou fazer aqui para não ficar toda hora escrevendo isso aqui, ó. Ficar toda hora escrevendo isso, a gente vai definir da mesma forma que a gente definiu lá, a gente vai chamar de gama. Então vamos definir gama igual a quem? A alfa t mais φ, certo? Para não ficar toda hora escrevendo isso, ok? Então a gente define dessa forma. Então a gente chega no resultado final, que é a velocidade. Então a velocidade vai ser quem? A velocidade em função do tempo, né? Então temos que a velocidade em função do tempo, que é o nosso amigo x ponto, é igual a quem? É igual a menos a0 elevado a menos beta t, que multiplica quem? Aí sim a gente pode tirar esse colchete fora, né? Que multiplica beta cosseno de gama, certo? Mais quem? Mais alfa seno de gama. Então, pessoal, essa aqui é a expressão da velocidade. Vamos ver se ele vai fazer o... Não, ele fez um triângulo, ó. Nada a ver. Às vezes a inteligência artificial desses programas, eles não... Acho que vai acontecer a mesma coisa, ó. Acontecer, então deixa quieto. Deixa assim. Isso aqui é a velocidade. É a velocidade. Certo? Repare que da mesma forma como a posição vai decrescer com o tempo, né? Ela vai diminuir com o tempo até cessar, vai acontecer a mesma coisa com a velocidade. Certo? Então eu tenho a velocidade dessa forma, menos a é elevado a menos beta t, certo? Agora vamos olhar uma coisa, nos dois casos aparece esse termo aqui, tanto no x, aqui em cima, ó, o x aqui, ó, tanto no x aqui você tem a presença desse termo aqui, ó. Esse termo aqui, né, esse termo aqui, e esse mesmo termo está aparecendo aqui embaixo,
Não vamos colocar o sinal negativo aqui dentro. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, ó. Esse camarada aqui seria a minha nova amplitude, certo? Aquela fórmula da amplitude lá do oscilador harmônico simples, ela não vale mais aqui, certo? Por quê? Porque lá a amplitude você tinha um padrão bem definido. Olha, por quê? Porque você sabia que o movimento ia ser repetitivo. Aqui você não tem um movimento repetitivo, ou um movimento, digamos assim, repetitivo, né? Você não tem uma repetição daquela mesma condição que você tinha inicialmente. Por quê? Porque agora você tem uma exponencial que está matando, que está, digamos assim, minando a amplitude, que é exatamente o que acontece aqui no gráfico aqui em cima, certo? Por isso que eu coloquei a zero, é uma amplitude inicial, certo? Ou um ponto, a gente pode interpretar isso no sistema bloco-mola como o ponto inicial da onde ele foi lançado, ok? Então agora, repare que a amplitude ela vai diminuindo à medida com o tempo. As amplitudes elas seriam tanto os vales quanto as cristas de cada uma dessas ondas aqui que vocês estão observando. Colocar aqui seria a amplitude. Essa amplitude não é mais igual a zero, não seria um menos a zero, ela é menor, porque tem um parâmetro de amortecimento. Aqui é a mesma coisa, essa outra amplitude não é igual a zero, ela é bem menor. E assim vai acontecendo, ó. À medida que você vai aumentando o tempo, ela vai diminuindo. Claro que eu repito aqui, isso aqui é um esboço. Ela é bem mais, digamos assim, a atenuação ocorre de forma muito mais intensa, né? A queda, no caso aqui do fósforo, ocorre muito mais rápida. É bem mais rápido do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Então, perceba que a amplitude agora não podemos mais utilizar daquela mesmo raciocínio que fazíamos lá no oscilador harmônico simples. Por quê? Porque agora a amplitude vai mudar com o tempo. Ela não é mais, digamos assim, em módulo. Repara o que eu vou dizer aqui. Em módulo, ela não é mais constante. Ah, Francisco, por que você falou em módulo? Porque no oscilador harmônico simples havia uma variação da amplitude, só que no sinal. Ela chegava a um limite máximo em que você podia esticar a mola, né? E um limite, digamos assim, abre aspas, máximo, fecha aspas, de comprimir a mola, né? Porque na verdade seria o valor mínimo da amplitude. Ok? Então é isso, pessoal. A análise do oscilador amortecido, ele será o foco aqui nessa parte do subcrítico. Ah, você não vai falar do caso crítico e supercrítico? Eu vou, mas a gente vai falar isso no próximo videoaula. Nessa videoaula agora aqui, a gente vai dar o próximo passo, que é o que? É mostrar que a energia não vai se conservar, certo? Você não vai ter uma conservação da energia. E esse passo aqui é um passo muito importante. Por que é um passo importante? Porque lá no sistema lá do oscilador harmônico simples, eu conseguia mostrar isso a partir da equação de movimento. Isso foi uma das últimas videoaulas lá do oscilador harmônico simples. Agora não posso fazer isso, né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que escrever a energia mecânica e a partir dela derivar. E aí vocês vão observar que a energia não vai dar zero, certo? Não vai ter uma energia zero, certo? Vai ter o quê? Uma energia, uma derivada diferente de zero. Então vamos lá fazer isso, certo? Mas antes de fazer isso, temos que escrever aqui as expressões da velocidade, né? Vamos escrever aqui. Bom, primeiro vamos apagar essa parte aqui, vamos limpar a tela.
Não dá para fazer aqui, não precisa limpar não. Vamos colocar aqui a velocidade e a posição, né? A posição de x em função do tempo é A0 é elevado a menos beta t, que multiplica o cosseno. Agora não preciso colocar novamente alfa t mais φ, né? Que a gente definiu aqui que alfa t mais φ é gama. Então a gente não precisa ficar escrevendo, né? Toda hora escrever isso, né? Então é a velocidade, esse camarada aqui quem é a velocidade. Perdão, velocidade não, esse cara aqui é a posição. É a posição. Certo, pessoal? Então, percebam o seguinte. Como que é a fórmula da energia mecânica? Então vamos escrever aqui a energia mecânica do oscilador amortecido. Essa energia mecânica, a gente sabe que ela não vai se conservar, mas a gente vai ver isso depois. Primeiro vamos escrever a energia mecânica. Eu tenho a energia mecânica E, que é igual a quem? A energia cinética, dk, mais a energia potencial elástica, né? E temos que escrever agora quem é essa energia cinética. A energia cinética, física 1, 1 meio da massa do bloco vezes a velocidade. Então a velocidade a gente já sabe que é o x ponto elevado ao quadrado. Ponto e vírgula. E a energia potencial elástica é quem? É 1 meio da constante da mola que multiplica o x ao quadrado. Então, onde tem x ponto, é esse termo aqui da velocidade aqui em cima, ó. Eu vou pegar e levar ao quadrado e substituir aqui. E o x também. Aí vocês falam, misericórdia, Francisco, é isso que tem que fazer? É exatamente isso, pessoal. Então, vamos lá. Então, a expressão da energia mecânica vai ser igual a quem? Eu vou pegar a velocidade, não esqueça do negativo. Mas quando eu levo ao quadrado, o negativo vai morrer. Então, vai ficar A0 ao quadrado é elevado a menos 2 beta t. Por que menos 2? Eu só tenho uma exponencial elevado a uma potência e esse conjunto também está elevado a uma outra potência, então conserva a base o que? E multiplica os expoentes. Vezes quem? Aí vamos abrir esse parênteses aqui, vamos colocar beta cosseno de gama mais alfa seno de gama elevado ao quadrado. Mais quem? 1 meio. Opa, faltou o principal, né? Aqui é a massa dividido por 2. Então vamos colocar bem aqui, ó. É a massa divididos por 2, que é o principal, né? Para caracterizar como energia. Mais quem? 1 meio da constante K, que multiplica o x ao quadrado. Então é A0 ao quadrado é elevado a menos 2 beta, que multiplica o tempo, cosseno ao quadrado de gama. Vamos abrir isso aqui, ó. A gente tem que abrir esse camarada aqui. Então vamos fazer aqui embaixo, ó. Então, eu vou ter que quadrado do primeiro, então vamos lá, beta cosseno de gama mais alfa seno de gama, tudo isso aqui elevado ao quadrado é igual a quem? A beta ao quadrado
cosseno ao quadrado de gama, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 beta gama, seno de gama, cosseno de gama, mais o quadrado do segundo, gama ao quadrado, seno ao quadrado de gama. Aí eu vou substituir aqui em cima. Então vamos lá. Mas antes de substituir, quem é 2? 2 que multiplica seno de gama, cosseno de gama. É o arco duplo, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ser beta ao quadrado, cosseno ao quadrado de gama, mais alfa ao quadrado, seno ao quadrado de gama, mais quem? Beta, gama, que multiplica quem? Que multiplica o seno de 2 gama. É uma relação trigonométrica lá que vocês viram lá no ensino médio. E provavelmente vocês devem ter revisto isso em fundamentos de matemática. Agora sim, eu vou pegar e vou substituir aqui na expressão da energia. Então a energia mecânica vai ser quem? Vai ser 1/2 da massa A0 ao quadrado E elevado a menos 2 beta T, que multiplica quem? Aí vai ter esse carroçal de coisa aqui, ó, beta ao quadrado, cosseno ao quadrado de gama, certo? Mais alfa ao quadrado, seno ao quadrado de gama, mais beta gama, seno de 2 gama. Ok? E aí vem o termo da energia potencial, que é 1/2 K A0 ao quadrado E elevado a menos 2 beta T, que multiplica o cosseno ao quadrado de gama. Posso colocar alguma coisa aqui em evidência, né? Tem fator aqui tanto de um lado como do outro, né? Tanto do primeiro como do segundo termo, do lado direito, que a gente pode colocar em evidência. Que é quem? É o fator 1/2 A0 ao quadrado E elevado a menos 2 beta. Então, a energia mecânica vai ser quem? 1/2 A0 ao quadrado E elevado a menos 2 beta T, que multiplica isso tudo, né? Então abre colchetes, que multiplica a massa, produto de beta ao quadrado, cosseno ao quadrado de gama, mais alfa ao quadrado, seno ao quadrado de gama, mais beta gama, seno de 2 gama, que multiplica quem? Mais o K, né? Cosseno ao quadrado de gama, certo? Repare uma coisa muito importante. Claro que aqui o termo exponencial ele já mostra que é esse cara aqui que vai matar a energia cinética, né? É esse termo aqui, perdão, energia cinética não, que vai matar a energia mecânica. É esse termo aqui que vai fazer com que a energia mecânica chegue a ser zero, né? Venha a se tornar um valor nulo. Porque à medida que o tempo vai aumentando, a exponencial vai diminuindo, né? Esse valor da exponencial vai ficando cada vez menor, porque é uma função decrescente. Podemos parar por aqui? Podemos, né? Aqui já é o, digamos assim, não há o que mais argumentar aqui. Ah, eu posso colocar algum termo em evidência. Eu poderia até colocar aqui o cosseno ao quadrado em evidência, do gama, né? Só para ficar de forma mais elegante. Mas, então, essa resposta aqui, que eu vou colocar aqui, vamos ver se ele vai fazer o retângulo, né? É uma resposta já satisfatória.
Ele não fez, então tudo bem, deixa quieto. Então aqui a gente podia terminar aqui, mas eu vou colocar só uma forma mais compacta, se assim podemos dizer, ou eu posso escrever assim: continuo colocando um meio de A0 ao quadrado é elevado a menos 2 beta t, abre um colchete. Repare que aqui vai continuar um m, só que não é um m cosseno ao quadrado θ, vai ser um m que multiplica alfa ao quadrado seno ao quadrado de gama mais beta gama seno de 2 gama. Ok? Certo? Fica aí. Ah, Francisco, o que você vai fazer agora? Agora preste atenção. Repare que aqui, se eu aplicar essa distributiva, vai ter a massa multiplicando em todos os termos. Aqui eu fiz isso, só que eu omiti o beta quadrado cosseno ao quadrado de gama. Por quê? Porque repare que aqui também tem um cosseno ao quadrado de gama, nessa parte aqui, ó. Então eu vou reescrever isso como sendo quem? Mais cosseno ao quadrado de gama que multiplica quem? Que multiplica m beta ao quadrado mais k. Pode ser dessa forma aqui também, né? Isso é só, digamos assim, um formalismo matemático. Tanto a parte de azul quanto essa vermelha aqui, ambas estão corretas. Certo? Todas as duas estão ok. Mas o fator exponencial ainda está aqui presente, ó. É esse termo aqui que vai fazer com que a energia seja, digamos assim, que ela vá variar com o tempo. Repare que agora apareceu uma coisa muito importante aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Não é só o fato de você ter uma exponencial aqui também. O fator gama que vocês estão vendo ali dentro, ele também vai depender do tempo, né? Que é o alfa t, onde o alfa é a raiz quadrada de beta quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tudo bem, essa parte não importa porque tanto beta quanto o ômega zero são valores fixos, né, constantes. Mas, como eu digo, agora a energia mecânica, lá no caso do oscilador harmônico simples, ela não variava com o tempo, eram as energias cinéticas e as potenciais que variavam, né? Mas aqui não. Agora, o fato de você ter uma exponencial decrescente, que é esse termo aqui, tanto aqui em vermelho quanto em azul, é esse termo que vai fazer com que agora você verifique uma variação da energia mecânica, certo? Uma variação da energia mecânica no tempo. Então agora você percebe o seguinte, que antes, né, vou fazer aqui uma nota. Antes, quando eu falo antes, é o caso do oscilador harmônico simples. Antes, a energia mecânica não tinha dependência do tempo. Essa história de que E depende de T era falso. Agora, quando eu estou falando do oscilador amortecido, claro que a gente está falando do caso subcrítico, né? Que é beta menor que ômega zero. Eu tenho o quê? Que a energia mecânica é dada uma função do tempo. Agora isso aqui é verdade. A energia mecânica vai depender do tempo.
Ou seja, se ela depende do tempo, ela não é mais conservada. Ela vai variar com o tempo. E vai variar o quê? A gente vai ver aqui que a taxa de variação dela vai ser negativa. Francisco, mas não estou enxergando nenhum sinal negativo aqui. Vai aparecer. Vai aparecer quando? Quando a gente fizer a derivada desse cara. Aí vocês vão dizer, minha nossa, Francisco, eu tenho que fazer a derivada disso tudo. Aí eu vou fazer uma parte aqui com vocês, né? Então, a energia mecânica, a derivada da energia mecânica em relação ao tempo, vai ser quem? A derivada desse produto aqui, ó, dessa exponencial com isso aqui que está no colchete. Então eu vou chamar assim, vou chamar um fator H maiúsculo que multiplica a derivada do fator H maiúsculo, né, vai ser a derivada em relação ao tempo de um fator que eu vou chamar H maiúsculo e um outro fator que eu vou chamar de G maiúsculo. Onde H maiúsculo é quem? É 1 meio que multiplica A ao quadrado é elevado a menos 2 beta t. E o fator G é quem? É essa galera toda aqui. M alfa ao quadrado seno ao quadrado de gama mais beta, certo? Gama seno de gama, perdão, seno de 2 gama mais beta ao quadrado, né? Que aqui em cima, perdão, beta não, é beta ao quadrado cosseno ao quadrado de gama, mais o nosso amigo K cosseno ao quadrado de gama. E aí fecha o colchete. Aí eu pergunto para vocês, é realmente necessário fazer essa derivada? Alguns vão dizer sim, outros vão dizer não. Eu acho que muita gente aqui vai dizer não, mas em termos de exercício matemático é legal vocês fazerem essa derivada, certo? Eu vou fazer a de H, porque aqui você tem uma regra do produto. Então como é que vai ser isso aqui? Eu tenho a derivada de E em relação a t, vai ser quem? Vai ser H, que multiplica a derivada de G em relação a t, mais quem? Mais G que deriva H em relação a t, certo? Então, aqui de cara, ó, as derivadas aqui são de primeira ordem. Então sempre vai aparecer um sinal negativo. Aqui não aparece porque é derivada do seno, que vai dar cosseno. Mas aqui vai aparecer uns fatores negativos. Então isso aqui vai ficar como exercício para vocês. É um exercício de cálculo. Quem é a derivada de G em relação a t? Eu vou fazer aqui com vocês a derivada de H. Certo? Até porque senão o vídeo vai ficar muito grande, pessoal. Eu acho que já está extenso demais. Então agora eu vou fazer o que? A derivada de H em relação ao tempo, que é esse termo aqui. Quando eu fizer a derivada disso, o fator menos 2 beta vai descer. Então eu vou ter menos 2 beta 1 meio de A0 ao quadrado é elevado a menos 2 beta. Esse fator 2 cancela com 2 e o resultado final é esse aqui. Menos beta A0 ao quadrado é elevado a menos 2 beta t. Isso aqui é a derivada de H em relação a t, certo? A derivada de G em relação a t também vai ser negativa. Já vou adiantar para vocês. Vai aparecer um sinal negativo aqui na frente.
ok? Vai aparecer um sinal negativo que você pode evidenciar. Mas a grande questão que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Voltando àquela pergunta que eu fiz há alguns segundos atrás aqui, alguns instantes atrás. É realmente necessário fazer essa derivada? Né? A resposta é não. Por que não é necessário fazer essa derivada para mostrar que a energia mecânica vai variar no tempo? Escutem o que eu acabei de falar. Por que não é necessário fazer a derivada temporal da energia mecânica para mostrar que ela varia no tempo? Eu não disse como ela varia. Eu disse que ela vai variar. Por quê? Porque quando a gente olhar para a energia aqui em cima, ó, tanto o azul quanto o vermelho, a gente já percebe que vai ter um caráter exponencial ali que vai fazer o quê? Que vai fazer com que a energia varie. Agora, se a gente olhar mais atentamente essa exponencial, ela é uma exponencial decrescente. Do ponto de vista da análise física, a gente percebe que essa energia vai diminuir com o tempo. Se essa energia vai diminuir com o tempo, a taxa de variação temporal da energia é o que? É negativa, porque ela vai perder energia à medida que o tempo vai passando. Por isso que a gente chega nessa conclusão só de olhar nessa exponencial, porque tem um sinal negativo ali na frente do 2. Na potência ali da exponencial tem um sinal negativo. Se fosse positivo, a energia ia crescer. Aí seria um aumento de energia infinita, né? Quando o tempo vai para o infinito, a energia vai para o infinito também. Né? Então não é o caso. Então percebam, derivar esse camarada aqui, matematicamente é correto. Você vai provar que você vai achar uma taxa de variação negativa. Mas isso seria mais para matemática, para o pessoal da física, mas eu não vou, nada contra, tá, pessoal? Não vou fazer isso aqui, eu só fiz essa parte para mostrar que realmente vai ficar negativo. E o DGDT eu deixei como exercício para que não fique muito grande nosso vídeo, que eu acho que já está enorme aqui, o tempo. E vocês também vão achar um fator negativo, certo? Então, de forma geral, a gente vê o quê? Que a energia mecânica não se conserva. Então, a energia mecânica não se conserva. Uma coisa que eu quero que vocês verifiquem para mim depois. Isso é um desafio que eu não vou fazer aqui. Repare que a energia mecânica, independente de ser de um oscilador amortecido ou oscilador harmônico simples, de forma geral, lá na física 1 vocês viram o quê? Que é a energia cinética mais que a energia potencial, seja gravitacional ou seja elástica, não importa, é uma energia potencial, certo? E se eu derivo a energia mecânica em relação ao tempo, eu vou estar derivando o que? A energia cinética em relação ao tempo e a energia potencial em relação a quem? Ao tempo, né? Tentem fazer essas duas aqui depois. Escrevam a energia cinética e derivem, e depois escrevam a energia potencial e derivem em relação ao tempo. E aí tentem comparar com o que vocês vão achar nessa expressão aqui, nesse exercício, e depois. Aqui não, porque aqui é energia, eu estou falando de derivada. Tentem comparar com o que vocês vão achar aqui nesse exercício aqui. Tentem comparar com esse resultado aqui depois. Certo? Não é obrigatório fazer isso, tá, pessoal? É só um desafio que eu estou fazendo a vocês. Tá bom? E comparem os resultados para vocês verem o que vocês vão encontrar. Então, pessoal, finalizamos aqui essa parte do oscilador harmônico, do oscilador amortecido
para o caso subcrítico. Nos próximos vídeos no próximo vídeo a gente vai falar do caso supercrítico e do caso crítico. Ok? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.